Fala galera linda do meu coração, estamos começando mais um episódio do nosso programa Poéticas e Fronteiras. No episódio de hoje nós vamos falar sobre a importância da leitura de imagens e, consequentemente, da leitura de obras de arte. Vocês se consideram bons leitores? Vocês têm facilidade para compreender e alcançar os textos que as obras de arte provocam? Então, se você não tem, ou se você tem também, fica aí que a gente vai ter dicas muito legais no episódio de hoje. E antes de começar efetivamente o conteúdo do nosso programa, se você tem acompanhado o material nas redes e tem curtido, já deixe seu like, segue o perfil para você estar sempre antenado com as novidades. Ajuda a compartilhar esse conteúdo para que ele consiga chegar ao maior número de pessoas possível, né? Porque esse engajamento para mim também é muito importante como produtor de conteúdos. Bom, começando o nosso conteúdo, o nosso assunto propriamente dito, que é a questão da leitura de imagens, né? A gente vive um universo, a gente vive num mundo, o nosso mundo hoje, ele é um mundo da imagem, né? Seja por conta dos aparatos fotográficos, mas também por conta da propaganda, da televisão, da internet, né? Então a gente está sempre cercado por muitas imagens. Então é cada vez mais importante a gente conseguir ter uma boa alfabetização visual, né? Porque se a gente não consegue ler imagens, a gente acaba também sendo facilmente enganado. Então aí as fake news para provar isso. Bom, nesse episódio a gente vai te dar algumas dicas que são dicas de leitura, né? Ou de caminhos para quem não tem facilidade conseguir alcançar esses textos que as obras de arte ou que as fotografias provocam. Bom, o primeiro passo é a gente sempre fazer uma leitura que a gente chama de leitura formal. A gente vai te passar na aula de hoje três modos, né, três formas de ler, que são formas que se complementam e não significa dizer também que são as únicas formas. Né? São só dicas para quem está iniciando nesse universo conseguir ter um pouco mais de facilidade. Né? Eu tenho recebido muito como um feedback de pessoas que não são das artes e que não conseguem, têm resistência inclusive com as artes por conta de não conseguir alcançar o que as obras provocam. Bom, o primeiro passo para uma boa leitura de imagem é a gente fazer essa leitura formal ou uma leitura também conhecida como uma leitura expressiva. O que seria essa leitura expressiva? É aquela que vai levar em consideração as linhas, as formas, as cores. Né? A gente precisa lembrar que cada cor também traz essas sensações. Né? Então, para usar como exemplo, para ilustrar isso, tem a obra da Tarsila do Amaral que chama A Lua. Né? A paleta de cores é uma paleta de cores mais fria, as formas são formas mais sinuosas, o título, a lua, também acaba trazendo pistas dessas sensações que a obra de arte quer provocar. Então a gente faz essa leitura primeiro formal nesse sentido, né, de entender, né, de que sensações essas obras, ou de que essas formas, ou que essas cores têm provocado na gente. Né. Uma outra forma, um outro caminho de ler obra de arte é uma leitura que a gente chama de leitura interpretativa. O que seria uma leitura interpretativa? É aquela que não é que para que a gente consiga ler, a gente não vai levar em consideração unicamente as coisas que estão postas na tela. A gente não vai ler só esses elementos. A leitura interpretativa, como o próprio nome já diz, ela vai buscar pequenos significados nos signos postos. Né? E para isso eu também vou acabar lidando com as minhas memórias, né? A minha memória, as minhas experiências, o meu histórico de vida também acaba facilitando a gente conseguir fazer uma interpretação melhor desses signos. Né? A gente precisa levar em consideração que toda obra de arte ou toda fotografia exposta, a autoria acaba virando uma autoria compartilhada. Quando eu falo isso, não estou dizendo que você pode ir lá no museu, você pode ir lá na galeria e tirar a obra de arte da parede. Não, mas eu falo com relação ao compartilhamento do significado, porque para cada pessoa a obra pode tocar de uma maneira completamente diferente. Por exemplo, para ilustrar essa questão da obra de arte interpretativa, eu estou usando o quadro Os Retirantes do Portinari, né, que é uma obra extremamente forte, tem elementos muito fortes. A própria questão da paleta de cores, né, que é a que a gente faz a primeira leitura formal. Mas quando a gente fala da população brasileira, né, a questão do migrante, do retirante, desses fluxos urbanos, né, das transformações sociais,
Então todas essas memórias, às vezes são memórias afetivas, são memórias de lugar, elas acabam também ajudando a gente ler, né, essa imagem, porque a gente vai trazendo essas outras camadas de significado que não necessariamente estão na obra, mas ajuda a gente a conseguir fazer esse movimento de identificação, né? Porque a leitura da obra de arte ela também está muito relacionada com essa identificação. A identificação acaba afastando as pessoas dos museus porque elas não se sentem representadas naquele lugar. Então a obra que eu escolho, Os Retirantes, ela é uma obra bastante importante em todos os aspectos, né? Importante no cenário das artes brasileiras, mas ela também é uma obra repleta de significado. Cada elemento dentro da tela ela acaba também evocando esse sentimento de angústia, né? De miséria, traz que são somadas, né? Esses elementos, esses signos, eles são somados com a nossa experiência também, porque o Brasil é um país de uma população bastante pobre, bastante miserável. Então, quando a gente olha uma tela como essa, independente do período em que ela foi pintada, a gente acaba também trazendo essas outras camadas de significação. E um outro aspecto, que é um aspecto bastante importante, é o aspecto da contextualização histórica. O período em que a obra foi produzida, ela é também bastante relevante, porque ela acaba também trazendo pistas, né, para que a gente consiga fazer uma leitura mais completa da obra de arte. É o caso, por exemplo, da obra que eu escolhi, que é uma obra da Letícia Parente, que chama a Marca Registrada. Né? Nessa obra, a Letícia ela costura no pé dela a frase Made in Brasil. Né? Então, fora de. Primeiro que existe uma grande resistência pela própria ação em si, né? Que ela parece uma ação mais mutilatória. Mas a sensação e a ideia da Letícia, quando produz a obra, também traz isso. Né? Ela está falando, a obra foi produzida em 75, a gente está no período da ditadura, a gente está nessa massiva importância desses processos industriais, das transformações industriais do Brasil, a própria questão da importância dos Estados Unidos, dessa ideia do importado. Então a questão de costurar no pé, né, que é onde geralmente os produtos importados vêm lá escrito Made in China, Made in Tailândia, né, então ela vai costurando o pé Made in Brasil, né, como demarcando esse território, a importância dessa nacionalidade, das questões relacionadas à brasilidade. Então são muitas questões que a contextualização histórica também acaba trazendo para a gente e ajudam também nessa leitura. Uma outra coisa, um outro elemento que acaba também permeando de alguma forma o processo artístico é a descrição da obra, né? O título. O título também acaba trazendo essas pistas que às vezes são pistas mais subjetivas, são mais emocionais. Então, por exemplo, na obra dela, a gente tem o marca registrada, né? Então, o nome também acaba trazendo esses elementos que acabam trazendo novas camadas de significação para a obra. Então, a gente precisa sempre levar em consideração esses aspectos quando a gente faz uma leitura de uma obra, de uma imagem, de uma fotografia, porque elas acabam também trazendo essas pistas, né? Essas quatro dicas, que eram três na verdade, são quatro, elas acabam dando um norte. Não significa dizer que ela é uma receita de bolo, né? Se você seguir os quatro passos, você vai conseguir fazer uma leitura de imagem mais completa. Não, mas significa te dar caminhos, te dar possibilidades, né? De ir encontrar a tua forma de ler. E de se lembrar que toda obra de arte tem esse aspecto dual de texto, né? Dos signos. Então, por conta disso, a gente também vai ter mais facilidade ou menos facilidade, dependendo do artista, do autor, né? De obra, para até o nosso processo de identificação também. Por isso que a gente acha sempre o pôr do sol bonito, né? Então a gente vai ver 500 milhões de fotos de pôr do sol. Não que não seja importante, né? E não que não seja bonito. Mas a gente está falando de uma produção de imagens que tenha uma intencionalidade. Toda obra de arte tem uma intencionalidade mesmo quando a intencionalidade é um grande sarro. A arte contemporânea tem muito disso. Ela surge nesse sentido, né? Como um grande sarro dos movimentos de vanguarda que se levavam a sério demais. Então, a arte contemporânea ela acaba sendo um grande sarro desses movimentos que se levam muito a sério. Então, essa subversão, essa lógica subversiva da coisa, de transformação dos elementos. Então, isso também é importante. A gente também tem um pouquinho de leitura para a gente entender. A obra de arte ela acaba sendo reflexo tanto do aspecto histórico quanto dos aspectos emocionais do produtor, né, do artista. Então ela acaba também trazendo esses elementos que são às vezes elementos do cotidiano, sabe? A gente tem muitos artistas que brincam com canções populares, a gente tem muitos artistas que brincam
que flertam com as questões relacionadas à poesia e que usam como referência. As artes em si, elas vão se entrecruzando e vão se transformando nesse movimento de hibridização. Então, quando a gente faz uma leitura de obra, a gente precisa também levar em consideração esses muitos aspectos, mas principalmente o aspecto humano, dessa fricção, né, do cotidiano, da paisagem, sabe, das transformações sociais. A gente precisa levar aspectos políticos. É óbvio que uma obra produzida em pleno período da ditadura vai ser completamente diferente de uma obra produzida fora de um período ditatorial, sabe? A obra que é produzida hoje, em meio a uma pandemia, é diferente de uma obra que provavelmente fosse produzida fora no período pandêmico. Então, esses contextos históricos, eles vão interferir sim nessa produção. Então, a gente precisa também sempre atentar para esses aspectos na leitura, beleza? Outra coisa, um outro aspecto importante que a gente sempre precisa estar relembrando é que ler é atribuir sentido, né? Então, a gente aprende a ler, a gente aprende a dar sentido às letras e à somatória dessas letras, né? Criando as frases, as palavras. E o mesmo movimento de alfabetização a gente tem que fazer também com a leitura de imagens. A gente precisa fazer essa alfabetização. E a gente não, quando a gente entra na escola, a gente não entra na escola sem alfabetização e sai no dia seguinte sabendo escrever um haikai, né? Então, todo um processo, existe todo um tempo de construção e de elaboração. E quanto mais tempo a gente tem, quanto mais experiência, quanto mais vivências, quanto mais leituras a gente faz, naturalmente a gente vai ganhando mais facilidade, beleza? Então a gente precisa sempre levar em consideração. Vou fazer um bate-volta antes da gente encerrar o nosso vídeo de hoje. A gente precisa entender que assim como a gente faz uma alfabetização formal para aprender a ler e a escrever, a alfabetização visual ela é extremamente importante e ela é o exercício. Quanto mais imagens ou mais obras de arte a gente lê, naturalmente mais facilidade a gente vai ter em outras obras e maior vai ser a complexidade dos textos que a gente consegue alcançar. A gente começa fazendo uma leitura de imagens a partir dos aspectos formais, como a forma, as cores, que elas acabam trazendo essas sensações que são importantes para essa primeira leitura mais superficial da obra de arte. A gente precisa fazer uma leitura interpretativa, né? E essa leitura que extrapola os elementos formais, ela vai trazer as camadas relacionadas à nossa memória, às nossas bagagens, né? A própria leitura histórica que a gente tem, as nossas experiências, elas vão acabar também sendo bastante importantes nessa etapa da leitura. E por fim, não menos importante, é a leitura histórica, a contextualização em que aquela obra foi produzida, levar em consideração em que lugar, em que país, em que estado. Essas contextualizações históricas, políticas, geopolíticas, elas são também bastante importantes, porque elas acabam também deixando esses fragmentos que acabam facilitando na leitura da imagem. Beleza? Bom, se você curtiu o nosso conteúdo, já segue o nosso perfil, compartilha, salva, ajuda o coleguinha a ter um engajamento nas redes sociais para que esse material seja recomendado para um número maior de pessoas, né? Essa saga é árdua, é difícil, mas diariamente eu tenho me colocado à disposição para ajudar nesse processo, né? Vamos desconstruir, vamos diminuir esse monstro incompreendido que é as artes. Beleza? Beijo, até o próximo vídeo.